Olá pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos para mais uma aulinha nossa de ciências e o tema de hoje é o corpo em transformação. Então, o ciclo de vida dos seres humanos, ele apresenta fases, certo? Nós temos a fase infantil, né, da criança, do bebê, da criança, depois nos tornamos adolescentes, depois vem a fase adulta, e todas essas fases, elas passam aí por constantes transformações, como se fosse um amadurecimento tanto psicológico, mas também uma transformação física, né? A pessoa cresce, a pessoa cria massa corporal, passa por várias e várias transformações. Então, a maioria dos ciclos de vida apresenta diferentes fases, e nos seres humanos não é diferente. As fases, elas vão ser percebidas através do crescimento, das transformações do corpo, dos comportamentos, na forma de pensar. Tudo isso está relacionado com a fase de vida que você está. Quando você é criança, o seu tamanho é o seu corpo é de um jeito, o seu comportamento é de um jeito e a tua forma de pensar é de um jeito, né? Normalmente, crescimento é pequeno, estatura baixa, não tem muitas transformações ainda no seu corpo, o seu comportamento é um comportamento infantil e tua forma de pensar é meio que egocêntrica, né? Você só pensa ali nos teus desejos, você não entende como que a sociedade funciona e tudo mais. Então, você tá na fase da infância. Já na adolescência, é diferente. O teu tamanho, né, o teu crescimento vai estar maior, você vai estar em fase de crescimento, vai haver muitas transformações no teu corpo vai se modificar, o teu comportamento vai ser você vai se sentir, vai depender muito da opinião dos outros, vai ter um comportamento às vezes mais irritado, porque você está passando da fase da infância e você não é nem criança e nem adulto, você fica meio que voltando nessas duas fases, né? E tua forma de pensar também é diferente. E quando você é adulto também, daí você já estabilizou o teu crescimento, as transformações do teu corpo também já estabilizaram, o seu comportamento está mais estável, né? Você consegue ter um discernimento melhor das coisas e tua forma de pensar também tá diferente, tá mais madura. Então, você já pensa diferente do que das outras fases. Então, as fases da vida são muito importantes aí a gente entender essas fases da vida, porque a gente acaba entendendo nós mesmos, entendendo o nosso irmão, o nosso irmão menor, ou às vezes a nossa irmã mais velha, enfim, né? A gente acaba entendendo melhor nós mesmos e as pessoas, tá? Então, vamos lá, a primeira fase que a gente vai ver é a infância, né? Que é uma fase de crescimento e aprendizado. Então, durante a infância, ocorre o crescimento das estruturas corporais da criança, que pode ser observado, por exemplo, pelo aumento de peso, né? Sempre que um recém-nascido nasce, é constantemente vigiado se está aumentando o seu peso, porque senão não está conseguindo se alimentar direito e tende a ficar desnutrido. Então, o aumento de peso é um fator importante na infância. A altura também, né? A criança, com o passar do tempo, ela tende a crescer, a atingir uma altura, de corpinho de bebê, cada mês você percebe que ela já tá crescendo, que ela tá maior. Se você comparar uma foto, você acaba vendo uma foto de, digamos, uma criança, um bebê de 3 meses de idade, e depois quando tá quase completando 1 ano. Nossa, como foi a mudança dessa criança? Cresceu muito, ganhou peso, é muito visível a transformação dela. Além disso, nessa fase também ocorre o desenvolvimento de algumas partes do corpo, por exemplo, o cérebro. É por isso que os bebês, eles não têm o crânio fechado. Vocês já perceberam o que a gente chama de moleira, né? Que fica molinho em cima da cabeça. Nada mais é do que um espaço que o crânio dessa criança deixou para que o cérebro dela crescesse.
tá? Então, por isso que a criança tem a moleira. Com o passar do tempo, essa moleira vai se fechando e formando o quebra-cabeça, que é o nosso crânio, né? Vários ossos juntinhos uns com os outros. Também tem o desenvolvimento dos músculos, a gente consegue perceber isso até, por exemplo, quando a gente observa que uma criança recém-nascida, ela não consegue nem segurar o pescoço sozinha, né? Com o passar de alguns meses, ela já consegue segurar o pescoço, ela consegue sentar. Então, tudo isso é o desenvolvimento dos músculos dessa criança. E dos nervos também, né? Que estão aí envolvidos com o sistema nervoso, os nervos que estão espalhados por todos os nossos corpos, por todo o nosso corpo, desculpa. Na fase da infância, eles vão se fortificando, vão aumentando de tamanho na medida que a criança vai crescendo, tá? E é nessa fase, as crianças, elas já têm as características sexuais primárias. O que é isso, gente? As características sexuais primárias é quando a gente consegue diferenciar o piazinho da menininha, tá? Opa, desculpa aí, deu um problema. Então, as características sexuais primárias é aquelas que a gente consegue identificar quando é menino e quando é menina, né? É possível distinguir um menino de uma menina, ambos na infância, pelos órgãos sexuais externos, que no caso dos meninos é o pênis e o escroto, e no caso das meninas, o pudendo feminino, que é a vulva em si e a abertura da vagina, né? A gente consegue diferenciar, principalmente quando é bebezinho, né? Não tem nem como diferenciar se é um menino ou uma menina, a não ser observando as características sexuais primárias. Então, quando nasce, a criança já nasce ou do sexo feminino ou do sexo masculino, tá? Mas depois, muito depois, só lá na puberdade, que algumas características sexuais da mulher e do homem vão começar a aparecer. Aqui nessa primeira fase é só o órgão sexual mesmo, o órgão sexual externo, tá? Aí a adolescência. Nossa, a adolescência é o que a gente mais vai ter que falar aqui, né? Que é muito... é na adolescência que ocorre a transformação da puberdade, que são rápidas e intensas mudanças. A puberdade não tem uma idade estipulada para quando ela começa e para quando ela termina. Para cada indivíduo vai ser diferente, mas a puberdade ela pode acontecer aí entre os 10 anos de idade aos 19 anos, tá? Então, a puberdade ela indica o princípio da adolescência. É nessa fase da vida que vão ocorrer transformações no corpo do menino e da menina, tanto psicológicas, tá? A forma de pensar, o comportamento vai ser alterado nessa fase, quanto fisiológicas, que vai ser como esse corpo funciona, que tipos de hormônio ele vai produzir, e também morfológicas, as estruturas do corpo vão se modificar, tá? E é nessa fase que vai iniciar as características sexuais secundárias, que é o que a gente vai ver mais adiante, que nada mais seria aí do que o aparecimento, então, das mamas, dos pelos, né, o desenvolvimento do pênis, do escroto, enfim, tudo isso a gente já vai ver ali mais pra frente nos slides, tem slide específico para isso, tá? Então, é nessa fase que inicia-se as características sexuais secundárias, que eu havia falado para vocês. Então, quando é pequenininho lá, quando é bebê, quando é criança, como que a gente consegue diferenciar um menino de uma menina? Através dos órgãos, tá difícil aqui, né? Através dos órgãos sexuais externos. Agora, na fase da adolescência, vai começar a surgir outras características que fica muito mais visível a diferença entre os dois sexos, tanto masculino quanto feminino, que é aqui a relação das características sexuais secundárias, tá? Agora eu vou falar para vocês algumas coisas que acontecem durante a puberdade. É muito importante o adolescente ter ciência do que está acontecendo com o seu corpo. Vocês que estão na fase da adolescência, né, o pessoal do 8º ano, estão na puberdade. Vocês estão na puberdade. E o corpo de vocês está passando por muitas e intensas transformações. Às vezes,
no cotidiano, diariamente, se olhando no espelho e tudo mais, às vezes você não consegue perceber essa diferença. Mas pode ver quando chegar uma pessoa que faz um tempo, alguns meses que você não viu, vão chegar e vão falar, nossa, como você cresceu, como você está diferente. E às vezes até mesmo quando o adolescente para e começa a se observar no espelho, começa a perceber várias mudanças que estão acontecendo no seu corpo, tá? Então é importante vocês terem ciência disso para vocês entenderem como funciona e conseguirem lidar com essas coisas, com essas mudanças, com problemas que vão surgir, beleza? Então vamos lá, a puberdade. A puberdade ela vai acontecer no período dos 10 aos 19 anos, como eu já tinha falado para vocês. Não ocorre na mesma idade para todos. Então, tem alguns que são muito precoces a puberdade e outros são mais tardis. E alguns estão ali no meio termo, né? Bem entre os 10 e os 19 anos mesmo. Então, não é regra, tá, gente? Não se preocupem se você já começou a aparecer muitas mudanças no seu corpo, né? Você está com uma puberdade precoce, né? Não se preocupe, calma, é normal, todo mundo vai chegar nessa fase. E se você tá numa puberdade tardia, digamos assim, não está aparecendo ainda os sinais das mudanças psicológicas e fisiológicas e morfológicas no seu corpo, calma também. Isso vai acontecer uma hora ou outra. Mas se vocês estão preocupados, às vezes é bom procurar um médico, né, que tem um conhecimento muito maior. Também tem uma questão hormonal envolvida nesse assunto. Então, se houver muita preocupação, é bom procurar um médico. Se não, calma que todo mundo vai passar pela fase da puberdade, tá? Então, é nessa fase que ocorrem mudanças no corpo. É nessa fase também que possibilita a reprodução. Isso aqui é muito importante, pessoal. Quando você está na adolescência e entrou na puberdade, você já consegue se reproduzir, tá? Você já consegue ter um filho. Quando você é criança, você não consegue, tá? Você não consegue, por mais, né? Não tem como uma criança em si, por exemplo, dos 6 anos de idade, ter um filho, tá? Então, é a partir da puberdade que vai se possibilitar a reprodução, que a menina vai menstruar, vai começar a produzir óvulos, amadurecer os seus óvulos, os meninos também vão começar a produzir os gametas masculinos, que são os espermatozoides, tá? Outra característica é que as meninas atingem a altura permanente aos 17 anos. É regra? Não, exatamente, mas a maioria das meninas, aos 17 anos, estabiliza a sua altura. Então, se você está chegando aí perto dos 17 anos e você está percebendo que não cresceu muito ou que cresceu demais, daí também tem a questão dos hormônios do crescimento. Também é interessante procurar um médico nessa questão, tá? Mas, normalmente, gente, é tudo natural, tá? Existem pessoas que são baixinhas, existem pessoas que são mais altas. Isso é a natureza da pessoa. Então, as meninas atingem a altura permanente aos 17 anos. Já os meninos, eles crescem até os 19 anos. Então, até os 19, os meninos ainda vão estar crescendo. E isso caracteriza, então, o estirão do crescimento, tá? Que é uma fase que você cresce muito na adolescência. Você se alimenta muito, todo mundo fala, nossa, meu Deus, não tem mais comida nessa casa, porque você come tudo, você se alimenta demais, porque você está na fase de crescimento, né? É uma fase, assim, que você dá um estrondo, assim, de tanto que você cresce, tá? É a fase da puberdade. Outras características da puberdade. Então, os pelos vão aparecer em grande quantidade nos órgãos genitais, tá? Tanto feminino quanto masculino. Os pelos vão crescer aqui em volta dos órgãos genitais. Nas axilas também, tanto feminina quanto masculina. Nos meninos vai ocorrer o crescimento de pelos na face, no peito, né? Nas mulheres nem tanto, mas nos homens é mais evidente aí o crescimento da barba e dos pelos no abdômen, tá?
Nas meninas vai ter o desenvolvimento das mamas, então vai crescer os seios da garota, tá? É na puberdade que isso vai acontecer. Pode acontecer também de uma mama crescer mais do que a outra durante a adolescência, mas depois isso se normaliza, tá bom? Não precisa ficar preocupado. Nas meninas também vai acontecer a primeira menstruação, que é a menarca, e depois dessa primeira menstruação, todo mês a menina vai menstruar, a não ser que ela esteja grávida, né? Então, é uma característica das meninas, a menstruação. Nos meninos, o pênis e os testículos vão se desenvolver, vão aumentar. Nas meninas, o quadril vai ficar mais largo. Isso até tem a ver com a questão de parir, né? As mulheres, elas engravidam, elas precisam ter um quadril mais largo porque a criança vai passar pelaquela região do quadril, então normalmente é mais largo por causa disso, tá? Nos meninos, os ombros ficam mais largos, além disso aumenta a massa muscular dos meninos e a voz deles também fica mais grave, tá? Tem a alternância de voz. Na puberdade, às vezes, acontece do menino tá falando e dar uma desafinada, né? Isso é super normal, tá, pessoal? Não precisa ficar com neurótico com isso, com vergonha, porque é super normal. As tuas cordas vocais, elas estão em desenvolvimento, elas estão em uma mudança. Então, claro que quando você estiver falando, vai dar uma desafinada. Isso porque você tá passando pelo processo de puberdade e tua voz vai ficar grave, vai ficar mais grossa, né? Você está se tornando um homem. Então, não tem por que ter vergonha disso, certo? Além disso, na puberdade vai surgir os sentimentos das paixões, né? As paixonites, o menino gostando da menina, a menina gostando do menino, ou, né, ao contrário, enfim. E também vai surgir o sentimento da sexualidade, né? A vontade de ter o prazer sexual, tá? Além disso, nas meninas vai estar sendo produzido os hormônios estrógeno e progesterona, e nos meninos a testosterona, tá? São os hormônios, esses hormônios estrógeno e progesterona, quando você entra na puberdade, quando você tem lá, isso aqui nas meninas, né? Você tem a primeira menstruação, esses hormônios, eles começam a ser liberados na tua corrente sanguínea, e são eles que estimulam as características femininas do seu corpo, né? O desenvolvimento das mamas, o aumento do quadril, enfim. E nos meninos, a mesma coisa. Quando você entra na puberdade, a testosterona vai ser lançada na tua corrente sanguínea, e é esse hormônio que vai desenvolver as características masculinas em você, né? O crescimento da barba, a voz ficando mais grave, o alargamento dos ombros, o desenvolvimento do pênis e do testículo e tudo mais, tá? É nessa fase também que tem a insegurança e a preocupação. Os adolescentes têm uma grande preocupação do que os outros vão pensar deles, se preocupam com a opinião dos outros, se acham ele feio, engraçado, bonito, sem graça, simpático, não simpático, inteligente, não inteligente. E eles acabam, né, ficando muito magoados com isso. Tem uma sensação assim, carregam uma coisa, tem vergonha de tudo. Às vezes você sai com um adulto, ele vai fazendo alguma coisa, sei lá, faz alguma coisa que você acha que é um mico, né? Nossa, aquilo na cabeça do adolescente é um baita de um mico, tá passando vergonha. Mas para um adulto já nem liga mais para isso, não liga para a opinião dos outros, não liga se aquilo é vergonhoso ou não. Então, isso é uma fase da adolescência, tá? Quando vocês começarem a perceber isso, que vocês estão ficando muito neuróticos, com muita insegurança, com muita preocupação, com vergonha, com medo de pagar mico, digamos assim, comecem a relaxar, comecem a pensar, isso é só uma fase que eu estou passando, porque é nessa fase que muitos adolescentes, com tanta pressão, digamos assim, eles acabam se autopressionando, acabam entrando em depressão, tá? Isso é uma doença muito séria. Então, a gente tem que saber controlar os nossos pensamentos. Quando você está percebendo que você
está se importando demais com a opinião dos outros, se controle, pense que isso é só uma fase, que você é mais você e não precisa da opinião de ninguém, tá? E além disso, mudanças súbitas de humor, né? É aquela famosa fase, a fase da aborrecência, né? O adolescente, ele acaba brigando muito com os pais, com os irmãos, só querem mais saber dos amigos, né? Parece que às vezes que os amigos são mais legais do que a família. Então, essas mudanças súbitas de humor também fazem parte da adolescência. Mais uma vez, sabendo disso, vocês conseguem controlar melhor quando os pais de vocês estão falando com vocês. Por mais que você esteja se estressando com aquilo, respira fundo, tenta entender o que os pais de vocês estão falando e tudo mais, né? Porque esse sentimento que você está sentindo é uma consequência da puberdade que você está passando, tá? Não é a tua personalidade. Se alguém da tua família, ao perceber que você tem essas mudanças súbitas de humor, acaba falando que você é mal-humorado, que você é introvertido. Então, não carregue isso para você, né? Você sabe que é uma fase que você está passando, que aquilo não define a tua personalidade e que você vai conseguir lidar com isso perfeitamente, beleza? E aí, depois da famosa puberdade e da adolescência, vem a idade adulta, que o corpo já está desenvolvido, né? Então, a idade adulta é por volta dos 20 anos de idade. É nessa fase que o corpo vai estar completamente desenvolvido. Então, as mudanças biológicas que estavam acontecendo no teu corpo durante a adolescência já vão ter estabilizados, né? Você já vai ter crescido tudo que você tinha para crescer, as transformações do seu corpo já aconteceram, já cresceu a mama, já cresceu a barba, enfim, tudo que tinha que acontecer já aconteceu. Você já está mais psicologicamente estabilizado também, não se abala tanto com opiniões alheias e tudo mais, certo? Essa é a fase adulta, né? E aí, como eu tinha falado para vocês aqui durante a puberdade, vai acontecer ali deixa eu ver aqui. Durante a adolescência, né, que tem a transformação da puberdade, as características secundárias, sexuais secundárias vão aparecer. Então, agora, né, eu fiz separadinho aqui pra gente entender o que são essas características sexuais secundárias. Então, nada mais é do que o desenvolvimento dos órgãos genitais, tá? Tanto nas meninas quanto nos meninos. Como assim, professora? Então, como que é esse desenvolvimento? Então, nas meninas, vai ter o desenvolvimento das mamas, isso tem a ver com as características sexuais secundárias, porque uma criança, uma menina de 3 anos de idade, 9 anos de idade, não tem ainda mamas, né? Não tem os seios formados, digamos assim, em desenvolvimento. Além disso, nas meninas também vai ter a primeira menstruação, que é a menarca. Também vai ter o surgimento dos pelos pubianos e nas axilas. Vai ter uma redistribuição da gordura no corpo da menina que está se transformando em mulher. Normalmente essa gordura vem parar aqui na barriga das mulheres, tá? Também tem a ver com a gestação, que a mulher carrega o feto e tudo mais nessa região aqui, né? Então, tudo tem a ver com a função biológica do ser humano, digamos assim, que é se reproduzir. E o aumento do quadril, mesma coisa também por causa da gestação futura que essa mulher vai passar. E nos meninos, quais são essas características sexuais secundárias? Ou seja, que na infância não tem e depois que entrou na adolescência começa a aparecer. Então, o aumento da massa muscular dos homens, a alteração na voz, o crescimento de pelos na face, na região pubiana e nas axilas, e também o desenvolvimento do pênis e do testículos, tá? E aí, é nessa fase, durante a fase em que essas características sexuais secundárias, elas estão aparecendo, que isso tudo, essas características sexuais secundárias, elas só aparecem porque porque no teu corpo está acontecendo um amadurecimento das glândulas sexuais. Que glândulas sexuais são essas? Nas meninas são os ovários,
que vão produzir os hormônios estrógeno e progesterona. Esses hormônios que são produzidos aqui nos ovários, quando eles entram na corrente sanguínea, são eles que vão produzir essas características sexuais secundárias, tá? E nos meninos, são os testículos. Os testículos, eles produzem a testosterona, que vai cair na tua corrente sanguínea e gerar todas essas mudanças aqui, gerar essas características sexuais secundárias, fazer com que elas apareçam e você passe de uma criança para um adulto, certo? E agora a gente vai ver então um pouquinho do sistema genital masculino. Então, o sistema genital masculino, ele produz os gametas masculinos, que são os espermatozoides. Além disso, permite a deposição do sêmen, que quando estimulado, por exemplo, durante um ato sexual, gera essa deposição do sêmen, né? Produz esse sêmen que está carregando aí os espermatozoides. Além disso, também produz o hormônio da testosterona, que garante todas aquelas características masculinas surgirem no teu corpo. E esse sistema genital, ele é composto, então, por testículos, que estão aqui, que estão dentro do escroto, pelo epidídimo, que é essa aqui, essa mais amarelinho aqui, pelos ductos deferentes, né, que é esse canal que sai aqui do epidídimo, daí pela glândula vesicular, que é esta daqui, pela próstata, que está aqui, pela uretra, que é esse canalzinho que está aqui, e pelo pênis, que é o órgão externo, tá? Então, agora a gente vai ver a função de cada um desses órgãos, beleza? Então, nós temos os testículos, que tem a função de produzir os espermatozoides, tá? E também produzir a testosterona. Os espermatozoides, eles começam a ser produzidos aqui e são mandados para o epidídimo, que vai armazenar esses espermatozoides e vai fazer com que eles amadureçam, ou seja, ganhem mobilidade, né? Que ele cria esse flagelo aqui que vai gerar mobilidade para eles. Enquanto tá aqui no testículo, não tem esse flagelo. Depois que vai lá para o epidídimo, que esse espermatozoide vai amadurecer e vai criar, então, essas estruturas de mobilidade, tá? Por que os testículos, o escroto, é para fora do seu corpo? Porque no interior do corpo é muito quente, gente, muito quente, né? Tem uma temperatura alta. Se os testículos fossem lá dentro do seu corpo, eles iam sofrer o impacto da temperatura interna do seu corpo. E isso ia ser muito prejudicial para os seus espermatozoides, porque eles não iam sobreviver a essa alta temperatura. Então, olha só como é a natureza das coisas, né? O teu corpo já foi praticamente desenvolvido, digamos assim, projetado com o escroto para fora do seu corpo, para que ele não sofra a temperatura interna do teu corpo e os teus espermatozoides possam ser desenvolvidos, ser amadurecidos e gerar um novo ser vivo a partir da reprodução, tá? Depois do epidídimo, os espermatozoides passam pelo ducto deferente, que é o ducto que armazena e conduz os espermatozoides. Depois passa aqui pela vesícula seminal, que vai receber esses espermatozoides, eles vão receber um líquido que é chamado líquido seminal, que ele é rico em frutose para a nutrição dos espermatozoides. Então, é como se fosse um alimento para eles se nutrirem e terem energia. Aí, esses espermatozoides também, eles vêm passando por aqui, né? Passa pelo ducto deferente, chega aqui, recebe um jato de líquido prostático, né? Que é produzido pela próstata, que vai ajudar a regular o pH, digamos assim, vai ajudar a produzir uma secreção que lubrifica e prepara a uretra, protegendo os espermatozoides. Então, porque os espermatozoides, eles entram aqui pela uretra do homem, e na uretra também passa a urina, que é ácida. Então, se
os espermatozoides estivessem passando aqui por essa uretra, né, onde também passa a urina, eles também iam acabar morrendo por causa do pH. Então, eles acabam regulando o pH da uretra do homem e também ajuda a regular, a fazer com que o espermatozoide, ele sobreviva na vagina, que também tem um pH alto. Então, os espermatozoides, quando saem aqui do testículo, vão para o epidídimo, amadurecem, depois saem aqui pelo ducto deferente. Aqui na vesícula seminal, eles vão receber como se fosse um jato desse líquido nutritivo para eles. Aí eles continuam o caminho, recebem esse jato desse líquido prostático, né, que vai ajudar a regular o pH da uretra e da vagina, e seguem o caminho deles pela uretra, né, que vai conduzir aí o esperma em si para fora do pênis, né. Daí nós temos o pênis, que é o órgão copulatório masculino, ou seja, que vai penetrar a vagina da mulher, e aí o esperma vai sair daqui e vai então ser encaminhado, vai estar lá dentro já da vagina da mulher. Aí esses espermatozoides, daí pula para cá agora, nessa região aqui, esses espermatozoides que são assim, né, eles têm mobilidade. Então isso daqui, ó, que eu tô passando a flecha do mouse, ele é um flagelo, então ele faz com que esse espermatozoide se locomova, e esse espermatozoide, então, ele vai se locomovendo até conseguir encontrar o óvulo feminino. Isso tudo daí já dentro do corpo da mulher, tá? E do que o espermatozoide ele é formado? Então, o espermatozoide, ele é formado pela cabeça, cadê? Aqui pela cabeça, pela peça intermediária e pela cauda. Na cabeça vai estar o núcleo, que vai ter o DNA, né, que é o material genético masculino, ou seja, do pai. Então, vai ter aqui metade das características masculinas do pai, tá? E aí, aqui também tem, nessa região aqui do acrossomo, essa região do acrossomo, ele possui enzimas que são capazes de digerir a parede do gameta feminino, que é o ovócito, tá? Então, nessa região aqui, quando o espermatozoide encontra o ovócito, né, que muitos conhecem também por óvulo, ele vai liberar essas enzimas aqui, fazer com que aquela parede, a membrana celular do ovócito, ele se rompa. E aí esse material genético que está aqui dentro vai conseguir entrar e se juntar com metade do material genético feminino, que está lá no ovócito da fêmea, né, da mulher. Aí aqui na peça intermediária tem muitas e muitas mitocôndrias. Vocês lembram quem são as mitocôndrias? São organelas presentes em células eucariontes que promovem energia e respiração celular. Então, esse espermatozoide, para ele conseguir sair daqui, ser liberado do pênis e chegar até o óvulo, o ovócito, gente, isso é um caminho enorme, tá? Não é qualquer coisa, não. É um caminho muito longo para esse espermatozoide. Então, ele tem que ter muita energia. Então, nessa região aqui, tá cheio dessas organelas que dão energia, tá? E daí nós temos a cauda, que é o flagelo em si, né? Como se fosse um flagelo. Essa cauda aqui, ela vai se movimentar e vai conseguir fazer com que o espermatozoide se locomova até o ovócito, tá? E como que é produzido, então, esse espermatozoide? Ele é produzido por um processo chamado de espermatogênese, que ocorre lá dentro do testículo dos homens. Então, lá dentro do testículo dos homens, tem algumas células, que são as espermatogônias, que elas são 2 Ns, ou seja, tem, né, o número de cromossomos correto da espécie humana. Aí, essas espermatogônias, elas começam a passar por processos até irem se diferenciando, cadê a flecha do mouse aqui? Passam pelo processo de meiose, em que divide ali os nossos 46 cromossomos, né, em 23,
E dentro de cada gameta masculino, então, vai ter 23 cromossomos, né? Que depois que se juntar com os outros 23 cromossomos da mãe, vai formar novamente os 46. Então, nessa fase aqui vai estar o espermatozoide. Então, tudo isso aqui acontece lá dentro do testículo. E para receber aqui essa cauda, o espermatozoide vai entrar aqui no epidídimo, que vai passar por um processo de amadurecimento, tá? Daí é aqui que ele vai receber a cauda, que vai dar mobilidade para ele, tá bom? Aí nós temos o sistema genital feminino. O que faz o sistema genital feminino? Então, ele é responsável pela produção de gametos femininos, que são os ovócitos, né? Ou também os óvulos, que são muitos conhecem por óvulos, por isso que eu coloquei óvulos, mas são esses ovócitos aqui que eu havia comentado com vocês. Não sei onde que estava, enfim. Além disso, eles também vão ser responsáveis pela produção de hormônios, o estrógeno e a progesterona, que dão as características femininas, né, à adolescente. Também o sistema genital feminino vai ser responsável por nutrir e acomodar o feto futuramente quando essa mulher ficar grávida e passar ali por uma gestação. Então, é lá no sistema genital feminino que esse feto vai ser abrigado e nutrido até ele passar lá alguns meses e se desenvolver no interior da mãe, até que ele possa sair e começar suas novas fases de vida, né? E do que o sistema genital feminino ele é constituído? Ele é constituído por ovários, que são essas estruturas aqui, pelas tubas uterinas, que são essas estruturas aqui, pelo útero, pela vagina e por órgãos genitais femininos externos, que daí formam aqui o pudendo feminino, que daí vai ser o clitóris, os grandes lábios, os pequenos lábios, a abertura da vagina e aqui a uretra por onde sai a urina. Então, gente, uma coisa interessante para vocês saberem, a urina não sai pelo canal da vagina, tá? Sai por esse canalzinho aqui de cima que é a uretra, tá? Não é o mesmo canal, igual dos homens, né? E aí, né, vamos falar aqui então das funções desses órgãos. Então, nós temos os ovários, que eles vão produzir os gametos femininos, né, os ovócitos, que vão ser liberados pelo ovário até o útero. E como que eles vão conseguir chegar aqui? Pelas tubas uterinas. Então, a função das tubas uterinas é ligar o ovócito ao útero, tá? O interior das tubas uterinas, ele é revestido por cílios, porque diferente dos espermatozoides, os ovócitos eles não têm formas de locomoção. É uma única uma célula sem nada, nenhuma estrutura de locomoção. Então, quando ele amadurece, ele entra aqui nessa tuba uterina e como aqui dentro é cheio de cílios, esses cílios se movimentam e vão carregando esse gameta até chegar... Opa, cadê a flecha? Cadê a flecha? Aqui. Vão carregando esse gameta até chegar aqui no útero, certo? E o útero, o que é o útero? O útero ele é um órgão muscular que tem uma parede interna recoberta por uma coisa que a gente chama endométrio, que é um tecido ricamente vascularizado, que fica mais espesso durante o período fértil da mulher. É nesse tecido em que o ovócito ele vai se fixar ali e esperar então o espermatozoide, né? Quando ocorre a fecundação, então, essa célula que juntou do espermatozoide com do ovócito, ele vai se fixar aqui do endométrio, gerando ali um zigoto, depois vai continuar dividindo as células até gerar um embrião, depois continua dividindo as células até chegar no feto, que vai crescer, vai se desenvolver aqui dentro do útero. Então, esse útero que tem um tamanho pequeno, ele vai ficar enorme quando tiver um feto aqui dentro, certo? Aí nós temos a vagina, que é o canal de parede musculosa que comunica aí o útero com o exterior do corpo. A abertura
parcialmente fechada por uma película que a gente chama de ímen, que é rompida no primeiro ato sexual da mulher, tá? E daí aqui tem as estruturas externas, né, que não tem muita função, os lábios são para proteção, o clitóris é a região de prazer da mulher e tudo mais. E por fim, gente, o processo de ovulação, que vai ser então a formação dos gametos femininos, tá? Então, quando os gametos femininos eles são formados, esse processo que ocorre é chamado ovulogênese. A mulher, quando tá lá no corpo da sua mãe ainda, no desenvolvimento embrionário, ela já começa a produzir os seus folículos ovarianos, que são como se fossem células primárias dos futuros gametas femininos dessa mulher. Então, imaginem aí o caso de vocês. Tem a tua avó, quando a tua avó estava grávida da sua mãe, a sua mãe lá dentro do útero da tua avó, a tua mãe já estava com os seus folículos ovarianos primários formados, né? Se formaram lá no processo embrionário. Então, lá já estava, lá dentro do útero, lá dentro do corpo da sua avó, no processo de gestação dela, a célula que ia dar origem a você já estava sendo formado, né? Que você surgiu aqui de um folículo ovariano que passou pelo amadurecimento, se tornou um ovócito, que se juntou com um espermatozoide, que fecundou, que gerou um zigoto, que gerou um embrião, que gerou um feto, que gerou você, tá? Então, é assim que ocorre a ovulação da mulher. Então, lá no processo embrionário, a mulher já tem esses folículos ovarianos formados. Aí, só depois, na fase da puberdade, que esses folículos ovarianos primários, eles começam a amadurecer e ser liberados aqui do ovário a cada mês, né? A cada 28 dias é liberado, tem o período aí de ovulação da mulher que libera um ovócito para, digamos, para fecundar, né? Se tiver fecundação, gera um embrião. Senão, não. Senão, a mulher menstrua, né? Toda aquela camada do endométrio acaba se descamando e é isso que gera o sangue da menstruação, tá? Então, gente, a aula de hoje era sobre isso. Se ficou alguma dúvida, podem me mandar mensagem, pode perguntar. Vocês têm uma atividade bem simplesinha ali para completar sobre o sistema genital feminino e masculino. E obrigada por terem assistido até aqui. Tchau, tchau.